E aí, pessoal, conseguiram fazer as atividades direitinho? Eu só gostaria de frisar que todas as atividades, vocês devem realmente prestar atenção no vídeo, veja o que foi pedido para vocês poderem fazer. Assista esses vídeos, pessoal, até o final, vejam realmente o contexto, vejam realmente a temática passada. Outra coisa, eu sei que vocês já observaram, mas não custa nada dar uma frisada, né? O livro de vocês, ele trabalha com vários gêneros textual no mesmo capítulo, tá certo? Então, assim, por mais que aqui nós vamos trabalhar de repente cartaz, mas o cartaz ele traz uma temática, ele traz ali um tema a ser trabalhado que precisa que vocês pensem sobre a situação para desenvolver uma certa atividade. Tá bom? Então, de repente, lá no Você Constrói, ele vai pedir um outro gênero, mas o gênero vai fugir ao que foi trabalhado aqui? Não, o gênero não vai, não tem. O SAIS, ele trabalha com uma forma bem interessante, porque ele entende que o aluno já conhece aquele gênero. Então, se eu explicar aqui para vocês dissertativo argumentativo e pedir relacionado a isso aí, só uma dissertação, ele entende que você já sabe, porque o aluno de nono ano, ele já tem uma bagagem maior, tá certo? É por isso. Então, observem realmente o vídeo, assista com carinho, com cuidado, aproveita que é só você e seu computador, é só você e seu celular, tem como você prestar atenção, tem como você assistir com mais cuidado, com todo aquele silêncio, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para tirar atenção, não tem ninguém para mexer no cabelo, então dá para fazer assistir o vídeo com carinho e fazer as atividades bem certinhas, tá bom? Nós vamos trabalhar agora cartaz e paisagem urbana. Cartaz não é desconhecido para vocês, só que eles vão fazer a relação entre cartaz e paisagem urbana. O que é essa paisagem urbana? O urbano vem de quê? De cidade, a paisagem relacionada ao que tem ali naquela cidade. Então, nós vamos ver isso aqui, esses cartazes, de que forma ele foi trabalhado aqui com esse gênero, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que vocês observassem aqui a leitura desse pequenino texto. Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos. Só façam essa leitura. Observem a forma em que as palavras foram colocadas. Observe que nós temos achados e perdidos. Ela é um contraste. Está em negrito, diferente das outras palavras. Só olhe. Vocês já viram um texto assim? Vocês sabem mais ou menos que texto é esse? Ele pode ser um cartaz. Ele está lá no livro de vocês também. Depois vocês dão uma olhada que ele está lá. Ele é um cartaz, não é? Só que ele é um cartaz nomeado diferentemente dos outros que vocês já conhecem. Não é um cartaz de conscientização, de campanha de vacina. Não é um cartaz de conscientização sobre a extinção dos animais. Não é um cartaz falando sobre a questão da doação de alimentos, tá bom? É uma outra forma de ver, de colocar. Vamos conhecer agora? Vamos lá, próximo slide. Lambe-lambes. Alguém já ouviu falar nesse tipo de cartaz, nesse gênero? Olha só aqui a descrição. É uma técnica de arte e invenção urbana baseada na colagem de cartazes em espaços públicos e privados. Podem conter imagens e palavras, mensagens diretas e provocativas, jogo de palavras e etc. Olha só, quando vocês fizeram a leitura daquele lambe-lambes ali que a tia mostrou, vocês viram que tem palavras achados e perdidos, que ele faz um contraste, tá bom? Olha só, um contraste, achados e perdidos. Olha aqui o contexto dele, ó. Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos. O que ele quer dizer aqui? Cuide do que você tem. O que aconteceu tem que deixar para lá. Você não vai conseguir reconstruir algo. Você vai conseguir pegar o leite derramado. Você vai conseguir juntar o leite e colocar de novo no copo? Vai conseguir? Não. Então, lambe-lambes, ele tem justamente essa ideia, tá certo? De cuidar esse aqui. Tem vários outros temas. Nós estamos trabalhando esse tipo de lambe-lambes aqui.
Então, nesse caso aqui, ele está pedindo para que você erga a cabeça, olhe para frente e continue fazendo o que dá para fazer. Esquecer, se algo não deu certo, pronto, então o jeito é recomeçar. Não tem como parar para a coisa voltar. Se você parar, não vai adiantar nada. Então, ele trabalha também com essa temática. De repente, até uma autoestima, um conselho para que você consiga viver normalmente, tá bom? Ele pode conter imagens e palavras. Tem lambe-lambes que pode ser só palavras, como esse aqui que coloquei para vocês. Outros podem conter só imagens e outros podem ter as duas formas de colocar, de compor, tá bom? Mensagens diretas e provocativas. Observa que esse lambe-lambes aqui, ele é curtíssimo, ele é direto. Você leu, você já consegue entender o que ele realmente quer transmitir, não consegue, pessoal? Vocês tiveram alguma dificuldade de entender esse tipo de texto aqui, esse textinho que foi colocado? Eu acredito que não. Então, é justamente isso que ele quer. Como é um problema que já está grande, não adianta ele escrever um texto, uma novela, um livro inteiro para que você entenda aquela temática, não. Ele quer realmente que você entenda que aquele problema ali vai ter uma solução e que ele precisa de texto curto, de repente só um desenho, ou só poucas palavras para que você consiga vencer aquele certo obstáculo. Ele não tem tantos detalhes, tá certo? É uma coisa mais leve, uma coisa mais light, é uma coisa mesmo feita ali da forma que você acha que vai ter um objetivo. Você quer alcançar um objetivo, então você quer fazer uma coisa que seja mais rápido e de repente até mais fácil, tá? É provocativa, porque ele quer realmente atingir alguém de maneira boa, orientar de uma situação que porventura esteja acontecendo, tá certo? Há o jogo de palavras, como aqui foi utilizada a antítese, achados e perdidos, tá? Ele utilizou essas figuras de linguagem. Vai ser utilizada só a antítese? Não, vai ser utilizadas outras, vai depender. De repente ele vai pegar um texto, ele vai usar a intertextualidade, que nós vamos ver agora há pouco, pegar um texto e a partir desse texto ele vai construir um lambe-lambes. E até vocês podem, em caso de repente, pegar um texto aí que vocês gostem, um texto que vocês costumam ter mais facilidade de entender e testar esse lambe-lambes, né? Vocês podem pegar um livro, vocês estão lembrados que às vezes a tia gostava de fazer uma atividade, de escrever uma palavra que você conseguiu, cria um outro tema da forma que você conseguiu. Então, cria o lambe-lambes de vocês a partir de um texto, ou a partir do próprio livro que vocês estão lendo, paradidático. Fala sobre o quê? Construa o lambe-lambe. É até uma forma de você conseguir resumir a ideia ou dizer de forma breve sobre o que aquele tema ali está tratando, tá bom? A intertextualidade aqui, que eu acabei de falar, há músicas também envolvendo grandes compositores, grandes cantores da música brasileira, como, por exemplo, Caetano Veloso, é um autor que as pessoas utilizam a música dele para fazer lambe-lambes, porque ela tem uma música que tem a ver com a sociedade, ela tem uma letra, aliás, desculpa, ela tem uma letra que tem a ver com a sociedade, é relacionada a algum problema e, de certa forma, atinge ou moralmente ou relacionada ao próprio indivíduo, à situação ali do momento. Por isso que é interessante até para provocar a sociedade para construir esse lambe-lambes. Tem uma música interessante aqui, ó, Mais Amor, Por Favor. Tem ela no livro de vocês. Mais Amor, Por Favor. Foi utilizada para produzir cartazes desse gênero. De repente, a sociedade, ela já estava de uma maneira em que as pessoas não ligavam mais uma para a outra, a pessoa passava, tropeçava. É lógico que em cidade grande não tem muita essa coisa de um estar ali falando com o outro, como aqui, que a maioria se conhece, aí você já passa, já cumprimenta alguém, tá bom? Lá não tem. Mas não custa nada você se importar, você ter empatia pela situação do outro, pelo outro, pela opinião do outro, se importar com o outro. É isso também que o Mais Amor, Por Favor, está pedindo e acaba transformando nesse cartaz, nesse gênero. E aí eu quero saber de vocês, qual a importância desse movimento artístico como esse? Vocês acham que realmente esse lambe-lambes, ele vem a somar, ele realmente
tem um objetivo muito grande, ele tem uma capacidade de mostrar novos horizontes. Muitas vezes, uma frase que você escreve atinge alguém de uma maneira boa. A pessoa quer ver, a pessoa quer ouvir, a pessoa só queria ler aquilo para entender que realmente algum problema tem uma determinada solução. O que a sociedade precisava ver. Você coloca uma frase. Vamos colocar lambe-lambes aí nos status de vocês, no Instagram. Vamos colocar aí lambe-lambes interessantes. Vamos postar. Vamos pedir para o pessoal fazer esse tipo de texto bem rapidão. E aí, para ver se vocês realmente vão conseguir atingir, colocar um objetivo. Pensa num tema interessante. Vamos começar a colocar aí no Instagram lambe-lambes. Bem interessante. Vamos lá? E você já aproveita e responde isso aqui. Qual a importância de movimentos artísticos como esse? Ele realmente tem importância, pessoal? Vocês acham que sim? Com vocês, tá bom? Aí, como eu já falei aqui, o Caetano Veloso, né? A artista mostra a realidade grande metrópole da música Caetano Veloso. A tia já falou isso aqui no slide passado, que ele é um cantor, um compositor muito renomado, e que as pessoas acabam utilizando, são letras que têm música, são músicas que têm letras, então eles acabam pegando essa temática para poder fazer texto como esse e espalhar por aí. Agora, tem que ter um certo cuidado quando as pessoas vão fazer esse tipo de coisa, porque ele é para ser colocado ali na cidade, lógico. Mas tem que ter um certo jogo de cintura, porque nem todo lugar eu posso sair colocando cartaz sem autorização. Se for um lugar privado, eu tenho que pedir autorização, tá bom? Mas tem certos lugares que as pessoas já podem colocar esse tipo de texto que não dá problema, é mais para chamar a atenção, tá bom? Aí nós temos aí, ó, as desigualdades sociais, dentre outros aspectos, que são os contemplados nos cartazes de lambe-lambes. Desigualdades sociais, muitas vezes a cidade de São Paulo, que é colocada também no livro de vocês, uma cidade tão grande como essa, como aquela, e tantas desigualdades, né, sociais e tudo mais. Tem tanta gente que tem muito, tem outros que não tem nada, tantas pessoas que moram na rua. Então, eles retratam esse tipo de coisa no lambe-lambes também. E aí também é contemplado o mito de Narciso e a relação com as redes sociais da cidade de São Paulo. O que isso tem a ver? Pois bem, vamos entender agora. O mito de Narciso, vocês estão lembrados? Aquele jovem que ele se encantou pela própria beleza e ele conseguiu ver ali naquele lago refletido a própria imagem, ele ficou apaixonado por ele. Vocês são apaixonados por vocês? Ele era apaixonado por ele. E aí, o autor coloca, o site teve uma temática assim maravilhosa, que ele colocou o mito de Narciso relacionado com as redes sociais, que é o que todo mundo tem, um WhatsApp, ou um Facebook, ou qualquer uma outra coisa. Eu acredito que todos têm. Se não tiver tudo isso aí, mas que tem um ou dois ou boa parte, tá bom? E aí ele aproveita e faz essa comparação. O mito de Narciso com as redes sociais e a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo foi colocada aqui, o que o pessoal faz no lambe-lambes, e acaba mostrando algumas desigualdades sociais. Então, já mostrou aí que tem uma parte de lá que não é tão bonita quanto parece. É lógico que ele não disse que a cidade é feia. Tem uma parte que não é tão bonita quanto parece. E o mito de Narciso, ele vem para fazer essa provocação, porque ele é lindo. Ele iria se sentir bonito em uma cidade como essa? Será se ele ia gostar? Né? Se ele conseguir sair dali, de olhar aquela imagem dele, né? Que é o difícil. E aí faz a relação com as redes sociais. Por que ele traz essa temática também para as redes sociais? Porque tem pessoas que, de repente, postam fotos e tudo mais, e elas... lindíssima, cabelo perfeito, maquiagem perfeita, sobrancelha super desenhada, tudo alinhado, mas que ela não consegue gostar da própria imagem. Pessoas que eu falo relacionado a homem e mulher também, tem muito homem vaidoso, tem muita mulher vaidosa. E aí o que acontece? Quando essas pessoas olham essa imagem nas redes sociais, se não tiver muitas curtidas, se não for muito compartilhada, elas acabam desgostando da própria imagem, tira dali, ela exclui a imagem. Então, antes do Narciso, eles se adoravam do jeito que ele era. Hoje em dia, algumas pessoas, elas não conseguem gostar do que elas verem no espelho. E ele gostava de ver o que ele via ali, ó, no lago.
tá bom? Reflete sobre isso, dê uma olhadinha. Quem esqueceu o mito de Narciso, volta, vale a pena vocês relerem essa história. Ela é belíssima, ela é lindíssima e reflita essa história com as redes sociais. Vocês podem até, inclusive, fazer lambes a respeito disso. Lá no livrinho de vocês também tem uma parte chamada Mais Atitude. Eu não poderia deixar de colocar aqui esse poema de Pedro Bandeira, que tem lá no livro, bem interessante, Mais Atitude. Quem sou eu? Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que sou gente, porque eu não sou o que visto, eu sou do jeito que estou. Não sou também o que tenho, eu sou mesmo quem eu sou. Esse texto ele é belíssimo. Se eu não me engano, ele está lá em 4 estrofes perfeitas, maravilhosa. Aqui eu coloquei só 2 estrofes, colocada em 4 versos. Lá tem bem mais, tanto que eu coloquei aqui a reticênciazinha para indicar que não iniciou aqui, que eu suprimi algumas estrofes. Esse quem sou eu é uma interrogação bem interessante e relacionado a esse poema, ele é mais interessante ainda. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que sou gente. Será que está tendo respeito realmente com a pessoa do outro? Será que está vendo o outro realmente como gente? Será que ele merece ser tratado, talvez desigual da forma em que ele está sendo tratado? Porque eu não sou o que visto, eu sou do jeito que estou. Não sou também o que tenho, eu sou mesmo quem eu sou. Né? Ver o outro só como materialista, será se vê o outro só porque ele tem alguma coisa? Tá bom? Então são fatos, são linhas, versos a serem repensados, a serem lidos e também pode construir lambe-lambes também desse poema lindíssimo. Quem sou eu? Tá, pessoal? Leiam todo, reflitam, tá certo? A nossa atividade é no livro 2, página 8, 9, 25, 26 e 27. Só lembrando que, por enquanto, não temos a produção de texto. Em uma outra oportunidade, eu vou passar essa produção. Por enquanto, façam a atividade, façam caprichado do jeito que vocês costumam fazer, com respostas bem elaboradas, com respostas bem coerentes, tá? Se tiver uma opinião, coloquem mesmo a opinião de vocês, tá certo? O fato da gente não corrigir na aula seguinte, isso não quer dizer que vocês não vão responder isso aí com capricho, como se a gente estivesse lá na sala discutindo. É uma atividade bem gostosa, uma atividade bem interessante de se fazer, dá para você fazer a atividade e pensar relacionado ao todo, à nossa sociedade. Isso também que é muito interessante no SAS, porque ele trabalha no SAS e a BNCC, né, que trabalha justamente essas questões das habilidades. O SAS porque ele trabalha com essa temática tão inovadora, né, tão contemporânea e tão atual, que é bem gostoso de trabalhar, são coisas que você já costuma, às vezes, ver no noticiário, ou ver, de repente, até no nosso dia a dia. Tá, pessoal? Então, por hoje só. Na próxima aula a gente se encontra, tá bom? E bons estudos!